Olha só, nosso participante de hoje. Um recurso que é nada mais, nada menos do que a luminária da minha cama, ó. Não tenho maturidade, gente, pra isso. Eu amo! Tem uma coisa que eu amo, é mapa mundi, globo. Eu gosto disso aqui. Me pergunta por quê? Não sei te dizer, porque em tempo de escola eu não ia muito bem em geografia, não, e com toda certeza geografia não era a minha matéria preferida. Vou contar um segredo pra vocês aqui, ó, em rede nacional, mundial, que eu aprendi a gostar de mapas e de geografia lendo a Bíblia, porque eu começava a ler a história do povo de Israel e aonde eles estavam e tal, e pesquisar e mergulhar cada vez mais profundo nas escrituras. E aí eu queria saber aonde que era tal cidade, aonde que a Torre de Babel foi construída, e foi daí que o meu amor por mapas começou a nascer dentro de mim. Mas, preciosa, que bom que você tá aqui comigo, e esse é o recurso principal da nossa lição de hoje, já que a gente vai falar sobre as vitórias do líder Josué. Se você não curtiu ainda esse vídeo, já curte, se inscreve no canal, compartilha para mais tias do ministério esse vídeo, e pro YouTube também entender que esse vídeo é importante para você e que você quer que mais pessoas conheçam. Vem comigo. Lição de hoje, eu já tô com o meu planejamento do livro de Josué aberto aqui na minha frente. A lição de hoje é o número 4, aonde nós vamos estudar, claro, como já falei, o percurso aqui que Josué fez sendo líder de Israel agora e as vitórias que ele ganhou. O objetivo dessa lição é mostrar para a criança o percurso que Josué fez da sua caminhada, longa caminhada até a conquista da Terra Prometida, e mostrar que receber uma promessa de Deus não é sinônimo de que nós não vamos precisar fazer nada, muito pelo contrário. Deus não nos mostra o trajeto que a gente vai precisar percorrer até chegar à Terra Prometida, até chegar à promessa, mas Deus nos dá o direcionamento, e Ele disse que estaria conosco aonde quer que nós andássemos. A Bíblia é cheia de versículos que demonstram o cuidado de Deus com os seus filhos, com aqueles que obedecem a Ele. E nessa lição de hoje nós vamos entrar nessa questão da longa trajetória que Josué fez com o povo até chegar nessa Terra Prometida. O livro de Josué, para quem gosta de bang, de história, de estratégia de guerra, toda essa questão voltada à violência extrema, o livro de Josué é maravilhoso porque retrata exatamente cada passo de guerras que Deus mandava Josué ou ir com o povo ou não ir, falava se ia dar vitória para o povo, se não ia, e Deus deu muitas estratégias para Josué, tanto que ele foi um líder estrategista. A gente já viu isso em algumas das lições aí atrás. Mas o segredo dessa lição é mostrar que Deus não chama homens covardes. Deus entregou uma terra gigantesca para o povo, terra que mana leite, que mana leite e mel. Mas Deus entregou nas mãos de homens que fossem temerosos. Deus não conta com homens covardes. Você está lembrado lá de Gideão, que Deus mandou os covardes, os que estavam com medo, voltar para casa? Então, Deus não conta com homens covardes, Deus conta com homens corajosos, e para isso Deus exigiu que Josué também fosse um líder temente a ele, que fosse forte e corajoso. Lembra do versículo? Não te mandei eu, Josué, seja forte e corajoso. Forte e corajoso. E para isso Josué precisou exercer essas duas coisas no seu mandato de líder. E ele soube sim guiar o povo em prol da conquista da Terra Prometida. Agora, uma coisa que é muito bacana e que eu gosto de situar a história do povo, da Bíblia, para a criança entender que tudo aquilo ali que aconteceu foi real, foi de verdade, foram feitos realmente por pessoas assim, de carne e osso, como eu e você, é mostrar para a criança a realidade de uma forma fácil, de uma forma que ela realmente entenda. E por isso que eu trouxe aqui esse mapa, porque você vai poder usar um mapa mundi que você tiver, um globo, você vai poder usar um mapa na Bíblia, se você tem aquelas Bíblias que tem mapa, você pode usar também. Livros de geografia das crianças, eu acho que eu não tenho nenhum aqui. Não tenho nenhum livro de geografia aqui, mas livro de geografia da sua região, você tem ali o seu mapa. O intuito dessa lição aqui é mostrar para a criança que Deus chamou homens, assim como eu e você, e exigiu que eles fossem corajosos, que eles tivessem fé e que eles obedecessem a Deus. O resumo das cidades que Josué conquistou até chegar à Terra Prometida tá lá na nossa Bíblia amiga, em Josué capítulo 12,
do versículo 7 ao 24. Tem um resumão ali de todas as cidades que Josué e o povo venceram. Como assim? Por que eles tinham que vencer? Pode ser que surjam inúmeras perguntas. Eu também ficava me questionando por que eles tinham que guerrear para ganhar as terras. Era simplesmente... Não. Acontece que você está fazendo o acompanhamento desde Gênesis para você desde Gênesis. Tá sendo mais fácil para você entender esse contexto que a gente tá falando, que a gente tá introduzindo a nossa criança agora. Então, pensa aqui, lá para Abraão, Deus prometeu a geração como tanta quanto a estrela do céu, uma terra que mana leite e mel, e aí levantou Moisés para libertar o povo, parará, aconteceu tudo isso que a gente já estudou até agora, e agora chegou de fato Deus mostrando, ali está a terra prometida, só que tudo que Deus faz, Deus manda, Deus presenteou, o povo não ia ficar de braços cruzados esperando o povo lá morrer e eles dominarem a terra. Não, eles teriam que conquistar. Então, um exemplo que eu deixei ali pra você é você imaginar, eu vou usar o meu exemplo aqui, você usa o exemplo da onde você tá morando, tá? Então, por exemplo, ali no e-book de vocês, eu deixei o exemplo das cidades. Aqui, como eu tô com esse mapa de estados, eu vou usar o nome dos estados. Mas se você tiver das cidades, é melhor ainda para sua criança entender, tá? Então, agora você vai imaginar que o povo de Israel ganhou, eles moravam aqui desse lado aqui, ó, eles moravam lá em Angola, tá? E aí, eles ganharam de Deus a terra prometida, que tá aqui, ó, nesse espaço verde que é o Brasil. Agora, o Brasil é a terra prometida. Não vai dizer que isso aqui é heresia e que eu tô falando que aqui é terra prometida. Não! Eu tô falando pra você em uma linguagem pra criança entender o que era a terra prometida, por que eles tinham que lutar, por que tem todos aqueles nomes difíceis ali que a criança vai ler na Bíblia, você pode ler com eles e você vai ver que são todos nomes difíceis. Eu podia até ler aqui pra você, mas são nomes difíceis, a criança guardar, ela não vai guardar. Então, se você usar esse modelo aqui, real, que ela sabe onde é, que ela estuda na escola, ela vai conseguir aderir esse entendimento de que tudo que aconteceu ali, que a gente tá lendo essas histórias aqui, foram cidades que aconteceram. Então, no entendimento dela, ela vai conseguir adaptar de acordo com a idade dela, tá? Ela vai conseguir entender que isso aqui é uma simulação do que aconteceu ali para Josué, tá? Então, voltando aqui. Por exemplo, tá? A Terra Prometida era aqui, o Brasil. O que aconteceu? O Brasil todo já tinha moradores. Quando Josué e o povo de Israel saiu de Angola e atravessaram, nesse caso aqui, o oceano, tá? Eles não atravessaram o oceano, eles atravessaram o deserto, lembra? Eles atravessaram o deserto. Finge que tem um longo deserto aqui. Ou vamos falar... Vamos mudar, gente, vamos mudar. Tá, gente, deixa aqui. Finge que não tinha oceano aqui, tá? Que era um longo deserto. O oceano surgiu depois. Oi, Patrícia, eu faço isso com as crianças também, eles dão risada, mas eles entendem. Então, finge que aqui não é oceano, tá? Aqui é um deserto, eles tiveram que atravessar o deserto. Quando eles chegaram aqui, de frente para a Terra Prometida, quando eles chegaram aqui na divisa, eles pararam e Deus deu estratégias para ele. Eles deveriam entrar aqui e ir conquistando cada um desses estados, cada uma dessas cidades, para que eles fossem dominando. Então, por exemplo, eles derrubaram as muralhas de Jericó. Você lembra que na lição passada a gente estudou isso? Eles foram chegando, derrubaram as muralhas de Jericó, que estavam aqui, ó, no Rio Grande do Sul. Eles começaram aqui por baixo, no Rio Grande do Sul, adentraram o Rio Grande do Sul, mataram todo mundo ali, conquistaram a cidade, agora a cidade é deles. Só que a Terra Prometida é muito grande, mana leite e mel, é uma terra farta, uma terra rica. Eles tinham muitos ainda outros, ó, lugarzinhos para conquistar. Então eles começaram pelo Rio Grande do Sul, se posicionaram ali, agora eles começaram a se preparar para ir avançando as cidades. Foram para Caxias do Sul, foram para Porto Alegre, foram para Criciúma, aí avançaram de estado aqui, foram para Santa Catarina, para o Paraná, para São Paulo, para Mato Grosso do Sul, para Rio de Janeiro, para Minas Gerais, e foram subindo. E você vai falando e as crianças vão querer participar também desse momento de achar as cidades, de achar os estados e vão falando. Esse é o intuito, de mostrar que a promessa de Deus estava aqui, não foi mudado. A promessa de Deus da terra que mana leite e mel era real, era algo que eles podiam ver, só que elas já tinham dono, elas já tinham moradores. Eles precisavam ser fortes e corajosos para chegar aqui na terra prometida e tomar posse dessa terra. Eles precisavam atacar os seus inimigos e matar todos eles para que enfim a terra fosse
propriedade deles. E aí você pensa que não era assim, por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, se Josué fosse lutar aqui, meu querido, ele ia se cansar de tanto morro que tem aqui nessa cidade. Tem cidades que são planas, essa minha cidade é totalmente ao inverso, os morros são assim mesmo, tá? Então, pensa que não foi fácil para Josué atravessar cada uma dessas cidades e ir conquistando. Josué realmente precisou ser forte e corajoso para não desistir, para não esmorecer e não deixar o povo também desistir. Porque geralmente é assim, quando nós estamos de frente para nossa promessa, para o cumprimento da nossa promessa, seja em qualquer situação da nossa vida, nós nos deparamos com um momento difícil e aí o que é o pensamento mais fácil? Ah, eu não vou conseguir, ou eu vou desistir, não vai dar certo, eu vou parar por aqui, eu nem vou tentar de novo, porque eu já tentei uma vez e deu errado. A nossa carne é assim, nós pensamos assim. Josué, pode ser que uma hora ou outra também um pensamento assim tivesse vindo na mente dele, mas ele não se deixou esmorecer, porque ele sabia em quem ele cria. Uma das histórias que você pode frisar bem aqui, depois de você mostrar aqui as cidades, falar das cidades, tá lá em Josué 10, aonde vai acontecer aquele relato que Josué olha pro céu e diz: Sol, fique parado aí, sabe? E o sol parou e Deus deu vitória pro povo. O que aconteceu nessa situação? O povo de Israel, junto com Josué, eles estavam subindo, eles estavam aqui na minha cidade mesmo. Eles estavam subindo um morro muito íngreme, cansativo. Pensa, com todos os aparatos nas costas, material pesado, né? Material de batalha. Eles estavam subindo tudo isso, todos esses morros. E quando eles chegaram lá no lugar da batalha que eles iam atacar o povo pegou e saiu correndo. O inimigo saiu correndo. Saíram, né? Sei lá, abandonaram seu território e saíram correndo de medo do povo israelita, porque a fama do povo de Israel se espalhava entre as nações, a fama do povo de Israel ia de boca em boca e os feitos do Senhor eram glorificados, mesmo que sem o povo inimigo saber, mas eles temiam. Você lembra que Raabe contou pros espias que o povo estava todo com medo porque ouviu falar dos feitos de Deus pelo povo? Aqui é a mesma coisa, quando eles chegaram lá em cima, o povo inimigo começou a fugir e o Senhor fez o quê? Mandou gelo do céu. Pensa que do nada tava um sol lá raiando, brilhando, do nada começou a chover gelo do céu sobre os inimigos e matou muitas pessoas. O gelo, pensa as pedras de gelo caindo, pá, 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 pá. A própria chuva começou a matar um monte de gente, Josué 10 e 11 diz assim, ó: e morreram mais pessoas com essa chuva de pedras do que no próprio combate com os israelitas. Ou seja, era Deus mostrando que quem estava no controle de tudo dessa batalha, principalmente, era Ele. E essa foi a situação em que Josué parou e olhou para o sol e falou: Sol, fique parado sobre Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Ajalon. Ó, lua, fica lá, tu não sobe ainda, que ainda não vai anoitecer. Sol, fica aí, por favor, enquanto eu tô aqui ainda guerreando. Por que Josué precisava que o sol parasse lá em cima e que a lua ainda não chegasse? Porque não podia anoitecer. Na noite é mais fácil dos inimigos fugirem, dos inimigos se esconderem. E ali na luz do dia, imagina, com a claridade é tudo muito mais fácil de se enxergar. Então, quando Josué orou e pediu para o sol parar, para a lua ficar lá, não subir ainda, Josué estava pedindo para Deus a misericórdia de que ele pudesse ainda mais umas horas do dia ser dado para essa batalha, para que ele perseguissem esses inimigos que fugiram, que sobreviveram à chuva de pedra, e que ele fosse lá e matasse todos eles. Isso mostra a determinação de Josué e do povo de realmente vencer essa batalha e conquistar a terra que Deus já tinha lhes dado. E também mostra que tudo isso aconteceu porque Deus estava a favor do povo de Israel. Por quê? Porque no momento que Josué orou, o sol parou, a lua não subiu, não anoiteceu, teve horas a mais nesse dia aí, por conta de uma oração. E aqui, claro, se você quiser abrir esse contexto, você pode abrir esse leque de assuntos e entrar nessa questão de que uma oração tem poder. Claro que essa não foi a primeira oração de Josué e não foi a primeira vez que ele orou. Ele falava com Deus, ele tinha momentos com Deus, ele tinha um relacionamento com o seu Deus. Então, quando ele orou, Deus atendeu a oração dele. Ah, mas foi assim de imediato, Deus não me ouve. Claro, tu nunca ora, tu quer que Deus te ouça assim na primeira oração que tu faz ali, de forma correndo? Não, tem um processo, tem um tempo que a gente leva até desenvolver esse relacionamento com Deus, até entender as formas que Deus fala conosco. E aqui Josué entendeu que Deus era com eles e eles tiveram a vitória sobre essa batalha, porque Deus estava no controle. Olha que interessante. A conquista da terra prometida, com
sobre a liderança de Josué, levou mais ou menos 7 anos, imagina 7 anos de batalha constante para que essa terra aqui fosse conquistada e o povo de Israel se tornasse dono da sua promessa. Deus fez essa promessa aos antepassados de Josué e Deus cumpriu 7 anos depois de batalhas, 7 anos depois de ação do povo israelita, agora a terra era deles. Deus cumpriu tudo. Uma observação muito bacana para você aqui é que ao longo desse tempo de conquista da terra, as terras que foram conquistadas, elas foram divididas entre as tribos de Israel. Então, as tribos, elas foram divididas e nomeadas de acordo com os nomes dos filhos de Jacó. Deixei ele bem certinho para você. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Gade, Aser, José, Benjamim, Dan e Naphtali. 12 tribos. Porém, José, que era o filho de Jacó, ele não teve uma tribo nomeada com o seu nome, porque a tribo foi nomeada pelos 2 nomes dos filhos de José, que foi Manassés e Efraim. Então, nós teríamos, ao invés de José, ao invés de 12 tribos, nós teríamos Manassés e Efraim. Nós teríamos 13 tribos. Porém, a tribo de Levi não herdou terra nenhuma. A tribo de Levi não herdou terra nenhuma porque eles foram separados por Deus para um trabalho específico. E é aí que surge o trabalho dos levitas, que algumas igrejas ainda usam esse termo para se referir aos músicos, né? Essa questão toda. Mas foi aqui. Os levitas não receberam terra específica para eles, porque eles podiam morar onde eles quisessem, porque o trabalho deles era servir ao Senhor. Então eles viviam espalhados em todas essas tribos. O versículo bíblico para nós memorizarmos está lá em 1 Reis 8:56, parte A, que diz: Bendito seja o Senhor Deus, que deu paz ao seu povo, como havia prometido. A Bíblia é muito clara quando ela enfatiza que nos momentos em que o povo de Israel obedecia, o povo de Israel obtinha a paz, eles viviam em paz. E aqui agora nós encontramos um período onde Israel está vivendo em paz com Deus. Tem um detalhe muito importante que a gente vai falar na próxima lição, a gente vai comentar, mas esse período de guerra, esse período de batalha para a conquista da terra, é importante ressaltar para as crianças entenderem que o mandamento de Deus, a gente já falou nas outras lições, era para que o povo de Israel, conforme eles iam avançando, eles fossem matando todos os cananeus. Não era para eles deixarem ninguém vivos, era para eles expulsarem os povos daqui. Porque esse povo, você lembra que a gente já comentou? Esse povo vivia com costumes diferentes, com religião diferente, com hábitos muito distantes daquelas que Deus exigia do seu povo. Então a ordem de Deus para o povo israelita era que eles expulsassem totalmente, que eles limpassem a terra e habitassem ela, vivessem nela de acordo com como Deus ensinou. Mas não é assunto dessa lição, mas só para uma pinceladinha de curiosidade nas crianças para saber o que vai acontecer daqui para frente. Eles não obedeceram totalmente, tá? Alguns povos permaneceram, algumas pessoas eles permitiram que ficassem, eles fizeram alguns tipos de acordo com os povos de algumas cidades aqui. Então, isso vai demandar um certo tipo de consequência. A nossa lista de ideias, eu deixei ali para você descrito uma dinâmica muito fácil para você mostrar para as crianças que muitas vezes nós vamos precisar exercer também esse papel de força e coragem, como Deus exigiu de Josué. E aí, olha que bacana essa dinâmica, onde você vai mostrar para a criança uma folha de ofício normal, branca, e você vai mostrar para a criança a sua Bíblia. Qual desses dois você acha que é mais forte, que aguenta mais peso? É essa folha de papel ou a Bíblia? O que será que é mais forte? Faça esse teste na sua casa antes de levar para a sala de aula, tá? Mas aí você vai fazer essa pergunta e geralmente a criança vai responder que a Bíblia é mais pesada do que a folha e a folha supostamente não aguentaria o peso da Bíblia. É o que as crianças vão falar, não é? E elas não estão erradas. Ou será que estão? Agora a gente vai fazer um teste. Você vai enrolar essa folha. Você vai colocar um pedacinho de durex, a fitinha que você tiver ali só pra segurar. Você vai fazer um rolo assim com essa folha. E aí, olha só o que acontece.
olha só o que acontece. Essa folha, ela é capaz, ó, de segurar a Bíblia. Olha que experiência legal para você mostrar para suas crianças. A folha que supostamente não aguentaria o peso da Bíblia, ela passa a aguentar quando ela fica da maneira correta, quando ela tem a estratégia correta. Claro que se eu colocar a folha aberta ali, a Bíblia vai rasgar a folha, enfim, não vai suportar. Mas é isso, exatamente isso que Deus faz conosco. Nessa situação, nós somos comparados com uma folha. Quando nós estamos sozinhos, nós somos a folha aberta aqui. Quando nós estamos sozinhos, nós somos assim, incapazes de segurar algo pesado, ou de enfrentar algum obstáculo, ou de enfrentar alguma dificuldade. Porém, quando nós buscamos a Deus, nós vamos da maneira correta para vencer os nossos obstáculos, e aí sim nós nos tornamos fortes como essa folha. Legal essa dinâmica, não é mesmo? As crianças vão amar essa experiência de saber e nunca mais vão esquecer que com Deus nós temos a maneira correta de enfrentar os nossos desafios. Para a atividade dessa lição não tem impressão e eu deixei descrito ali para você essa atividade que eu nomeei como obstáculos não são nada diante de Deus. Então faz ali, realiza com as crianças essa tarefa e vai ser bênção de Deus. Deixei a parte do finalizando, que é o questionário das suas crianças, e Deus abençoe a sua aula. A aula que vem nós fazemos a número 5, a lição número 5 de Josué, e encerramos mais um livro da Bíblia. Preciosa, você tem noção que nós já estudamos juntas todo o Pentateuco, mais o livro de Josué agora. Nós entraremos em breve para o livro de Juízes, e agora a história começa a ficar mais cruzada, porque daí vai entrar Ruth, vai entrar Juízes, vai entrar primeiro Reis, e vai ficar muito legal a nossa história. E eu espero que você esteja amando esse estudo cronológico, que realmente nós estamos ensinando a Bíblia completa para as nossas crianças. Um beijo no seu coração e até segunda-feira que vem na nossa próxima aula do Mergulhando nas Escrituras. Fui!